praticamente jogou nesses três que estão na frente, né? Joguei nos três. Jogou nos três que estão ali, despontando na tabela. Tem algum carinho, você deve ter um carinho especial por cada momento que você teve na sua carreira. Teria uma preferência do Edmundo por ter passagem pelo Corinthians, Cruzeiro, pelo Fluminense? A minha passagem pelo Cruzeiro ela não foi muito legal. Mas é distante, assim. Eu vivo aqui no Rio, trabalho em São Paulo, então eu convivo torcedores do Fluminense e do Corinthians. Então eu recebo carinho, e a gente acaba dando o que você recebe, né? A vida sempre é uma troca. A pessoa é carinhosa com você, você acaba sendo carinhosa com a outra pessoa. O Fluminense tem bastante gente que eu conheço e poderia classificar como amigo. O Corinthians também. O Cruzeiro já é mais distante. Nada contra, assim, né? Mas eu, sem escolher um exatamente, se o Corinthians ou o Fluminense, ou se o Fluminense e o Corinthians for um dos dois o campeão, eu vou ficar bem satisfeito. Só uma última pergunta. Você que viveu muito tempo no Vasco, declara esse amor, né, pelo Vasco, o seu time que você torce. Como é que você vê esse momento do Vasco, assim, uma análise dos últimos 10 anos, talvez depois da sua primeira passagem, que foi uma passagem vitoriosa em termos de título, né? O Vasco ganhava tudo. A gente até conversava isso aqui em off. Achei que falando que você tinha uma rivalidade grande entre Flamengo e Vasco, ela até reduziu do ano 2000 para cá, em virtude do momento ruim que o Vasco está atravessando. O Vasco não consegue chegar numa final de turno de campeonato, não consegue chegar numa final de campeonato carioca, não é um brasileiro recente, mas vem perdendo um pouco dessa força. O que você acha que o Vasco precisa fazer para sair dessa figuração do cenário nacional que não ficou nesses últimos anos, caiu para a segunda divisão, hoje está no meio da tabela, para voltar a ser aquele Vasco a estar lá junto com o Corinthians, com o Fluminense, com o Cruzeiro, que é onde eu acho que deveria estar? Eu acho assim, que quando você faz um time de futebol, e tem um ano como o do Vasco, por exemplo, décimo primeiro, sei lá, 12º, não sei qual é a posição que ele está exatamente na tabela. O que você faz? Quem foi bem? O goleiro? Mantém. O lateral direito foi bem? Mantém. Mas estou citando um exemplo. E time grande, né? Acho que tem que ser feito assim. E aí você vai buscar, mantém todo mundo que foi bem e vai buscar jogadores pontualmente para outras posições. Acho que isso é de fundamental importância, você manter o grupo, manter um jogador que está bem, que está identificado com a torcida. E não deixar que seus melhores jogadores, tipo o Felipe Coutinho que eu falei agora, eles saiam sem você ter uma peça de reposição. Sabe? Acho que quem melhor fez isso foi o São Paulo. O São Paulo ficou 10 anos praticamente sem ganhar nada, depois dos títulos da Libertadores Mundial de 93 e 94. E só veio ganhar em 2005. Mas ficou se organizando, contratando jogadores e montando um time. E depois ele ficou 3 anos, só ele ganhava em função disso. Antes de vender, ele já procurava uma peça de reposição. É importante que se venda jogador? Mas é importante que você cubra bem aquele buraco. Eu acho que o Vasco precisa fazer isso, precisa apostar na base. Não é porque eu sou da base do Vasco, mas acho que o último time que formou realmente grandes craques, tirando o Santos aí nesses últimos anos, foi o Vasco. Foi o Romário, eu, Felipe, Pedrinho, né? Isso aí acho que é um número grande de jogadores que não deveria ser desprezado. Eu acho que isso é importante, porque são jogadores que você criou dentro de casa com custo zero e que viraram ídolos, entendeu? Eu acho que isso é de fundamental importância que se faça. Só que não dá para falar de fora, né? Dia a dia é mais difícil, envolve dinheiro, né? Se tem um bom jogador, ele tem 10 propostas. Se a sua é mais fraca, ele tem a opção de outras 9. Só que eu acho que, por exemplo, esse ano, o Vasco veio montar um time competitivo depois que já estava na zona de rebaixamento. Eu acho isso não é saudável. Acho que agora aproveitar
esses 50 dias que falta para acabar o ano e pôr na balança quem serve, quem não serve, já começar a partir de hoje, né, a trabalhar um time para o ano que vem. Só sobre um detalhe que você falou de olhar de fora, você pensa um dia voltar ao Vasco, fazer algum trabalho na direção como dirigente do Vasco? Cara, essa pergunta me fazem toda hora. Eu acho que sim, tem muita coisa na nossa vida que a gente não escolhe. Muita coisa a gente é convidado e aí participa ou não. Eu vou torcer para o Vasco incondicionalmente sempre. Agora, eu nunca fui convidado, nem para ir lá ver um jogo. Entendeu? Acho que os clubes também pecam muito nisso. Acho que quem jogou no clube, quem tem amor, quem tem carinho, acho que conseguiria se dedicar um pouco mais, pelo menos com amor, ou fazer alguma coisa com carinho. Mas o ídolo, ele serve também como uma ameaça, né? Então os dirigentes não querem, querem afastar o ídolo, né? Qualquer palavra, tem que chegar essa coisa para cá. Qualquer palavra de um ídolo soa muito forte. Muitos preferem botar algumas pessoas lá que não tenham identificação, que não tenham amor, que não tenham carinho. Quem é? Você viu a foto? Não, adulto. Mas enfim, cara, estou bem na televisão, acho que não levo muito jeito para fazer cargo não remunerado. Tem gente que leva, eu não. Eu acho que o Vasco, clube no modo geral, tinha que ser profissional. Tinha que ser uma empresa e os profissionais serem remunerados. Eu acho que a coisa ia dar mais certo do que da forma que é hoje. É praticamente impossível, né, Edmundo, isso que você está falando de profissionalismo. É impossível hoje, como dirigente, presidente, seja diretor de futebol, dirigir um Vasco, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, os grandes times do Brasil, não estão no full time voltado àquilo, né? Você vê pelas grandes empresas do Brasil, qualquer grande estatal, grande multinacional, tem alguém ali, né, 24 horas sendo bem remunerado para daqui para frente. E o clube não é diferente, né? Ele mexe com paixão, ele mexe com muito dinheiro, que é os valores de jogadores e tudo. Necessitaria muito disso, né? Full time ali para isso. Se não tiver lá 24 horas, não consegue tocar. Primeiro que os problemas são muitos. E a gente fala de Vasco, Flamengo, assim, a gente fala muito do todo, né? Mas 90% de um clube gira em torno do futebol. Também acho que era uma outra coisa que devia ser feita, separar o futebol do clube, entendeu? Para que o clube ele se pagasse, né? O clube ele tivesse vida própria, entendeu? Se tivesse uma ótima sede, onde os torcedores fossem lá, fossem sócios, pagassem e aquele valor fosse direcionado para o clube, para a sede social. E o futebol, ele sim, fosse viver do futebol, das coisas do futebol, da televisão, do patrocínio, da venda de jogadores. Eu acho que ia ser saudável para ambas as partes. Ok. Ramon partiu pela direita, Edmundo aguarda o cruzamento, meteu a cabeça. Gol!